Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. "200 anos atrás, um criminoso super violento e inteligente fora preso. Ele promovia uma rebelião em todas as cadeias em que ele era jogado. Ele tinha um poder de persuasão além da imaginação. Era magnético. Ele conseguia até corromper os policiais e os políticos ao redor. Tentando fugir desse fascínio, o governante local ordenou que ele fosse jogado em uma ilha próxima, isolada, e que ele ficasse lá para sempre. A ilha ficava em uma distância considerável. Se ele quisesse fugir, ele teria que nadar de volta, mas não conseguiria. Fora que o mar naquela região era bastante agitado. Qualquer jangada que ele fosse criar, afundaria rapidamente. E assim foi feito. O prisioneiro foi levado dentro do barco com o rosto todo coberto e amordaçado, para que não tentasse convencer os marinheiros a um motim ou coisa do tipo. Quando ele foi jogado na ilha, desamarraram ele e o deixaram ali para viver com a sua própria sorte. O prisioneiro não protestou, apenas aceitou o seu destino. Era tarde demais para qualquer demanda ou reclamação. Quando os marinheiros estavam no navio e voltavam para casa, eles ouviram um rugido enorme vindo da ilha. Um dos homens chegou a olhar para trás. Ele viu as enormes árvores balançando freneticamente. Algo grotesco e bizarro de assistir. Ao cair da noite, o prisioneiro ficou deitado na areia, olhando a enorme lua vermelha, enquanto ele ouviu um sussurro vindo do interior da ilha. "Vou investigar", ele pensou. Um empresário nos dias atuais, descobrindo todas as coisas e riquezas que essa ilha poderia produzir, resolveu comprá-la. E não só isso, ele começou uma mega obra gigantesca. Um complexo que teria lazer, repousos, estudos, uma enorme pousada para as pessoas poderem curtir umas merecidas férias. Na praia seria construído um porto para comportar barcos de milionários. Essa seria considerada a Ilha do Futuro. Mas muitos trabalhadores da obra relataram perigos. Janjo estava trabalhando, levantando uma parede. Quando estava anoitecendo, ele foi descansar nas barracas improvisadas. Os trabalhadores ficavam 15 dias na ilha. Depois voltavam para suas casas para descansar por 15, enquanto outros vinham para ocupar os lugares vagos. Era um revezamento de trabalhadores. Mas nesse dia, Janjo estava deitado e vendo a lua vermelha. Parecia que ela estava sangrando. Era a primeira vez que ele via a lua assim, embora já fosse a terceira vez que ele estivesse na ilha. Quando a noite estava bem avançada, um vento gelado começou a soprar do interior da ilha. E um sussurro, vindo de longe, estava entrando na barraca de Janjo. "Venha até a mim." E Janjo obedeceu. Em poucos segundos ele perdeu toda a sua consciência, sendo levado por uma voz fantasmagórica. Quando ele chegou no local do chamado, viu um homem todo sujo de sangue, com os cabelos enormes caindo por todo o seu rosto. "Agora você pertence à ilha. Agora você pertence ao Deus do fogo e do sangue. O seu sacrifício é o que mantém." E o homem
Pegou uma faca de ossos e passou na garganta de Janjo, fazendo o sangue jorrar em cima de uma bacia de sangue. Depois, o homem alimentou um pote que já estava quase transbordando. O homem deu um grito e pensou: só mais um pouco, e eu completo o meu ritual. As obras seguiram a todo vapor, mesmo alguns corpos de vez em quando sendo encontrados mortos na ilha. Obras gigantescas se fazem necessários sacrifícios gigantescos. Não tem como ser diferente. O empresário ganancioso viu o sonho da sua vida cada dia mais perto. A inauguração estava chegando. Prometia ser um evento grandioso, com a presença de toda a imprensa e do mundo das celebridades e os milionários. Uma estadia naquela ilha que estava preparada para ser paradisíaca. A beleza do mar, a beleza da natureza e tudo do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar. No último dia das obras, em comemoração à finalização da obra, um dos engenheiros ofereceu um brinde aos pedreiros ali presentes. E ergueram a última pedra, apertaram o último parafuso e colocaram o último piso no chão. A obra estava pronta. No dia seguinte, eles estariam em casa, na espera do próximo trabalho. Nessa noite, a lua sangrenta estava presente no céu. Os homens conversavam e se divertiam, quando uma presença maligna se aproximou, apagando o fogo da sua fogueira. Mas o que está acontecendo? Perguntou o engenheiro. E então ele viu o homem, quase nu, todo coberto de sangue. Ele abriu um sorriso maléfico. O engenheiro perguntou quem ele era. Aquela presença agitou todos os homens, e a ilha toda começou a tremer. Os animais nessa hora se escondem. Eles pressentem que o mal está próximo. No jornal, nenhuma nota sobre o acontecido da noite anterior. Vários homens haviam aparecido mortos na ilha. Mas com toda a mídia e a imprensa compradas, ninguém além de um seleto grupo de pessoas soube do massacre. As famílias das vítimas acharam que seus entes queridos morreram em um acidente, cada um da sua maneira, e a vida seguia. Com o ritual cheio e preparado, o homem que tinha sido excluído do convívio social e jogado para se virar em uma ilha isolada, encontrou refúgio em uma caverna, onde uma antiga entidade esperava sua vez de voltar a reinar no mundo. Ele precisava de uma ajuda humana, e a encontrou nesse homem, dando a ele o dom da imortalidade. Ele só precisava esperar os homens chegarem e serem mortos, um a um, enchendo as forças do mal, fazer o cálice transbordar. Quando tudo estivesse realizado, o mal se apossaria do mundo, e o homem isolado seria exaltado como Salvador, o dono caminhando entre os mortais como uma divindade, a sua vingança contra aquele povo que o condenou à morte e à inanição. No dia da inauguração, com a presença das celebridades e dos milionários do mundo inteiro, uma ampla cobertura da mídia, o empresário sabia que tinha contratado uma grande equipe de seguranças. Nada daria errado. Então, esse empresário pediu a palavra. É com grande orgulho que eu apresento a vocês essa obra magnífica, forjada entre os homens mais fortes do mundo, fruto de arquitetos com a mente aberta e brilhante, um esforço conjunto de vários investidores. Essa obra é a primeira desse porte em uma ilha, um modelo que com certeza será explorado e vai se expandir para outros países. E sob uma chuva de aplausos, ele continuou seu discurso, os liberando logo após para as celebrações. Fogos de artifícios queimavam nos céus,
mostrando todo o esplendor do mundo. O homem de fé, no centro da ilha, só esperando a hora em que ele seria liberado. Esperava a lua cheia, a lua de sangue, que estava prestes a aparecer no céu. Ela era o indicativo que a sua festa estaria começando. Uma força a mais para os seus músculos. A matança, ela ia começar. E foi assim. Quando a noite caiu, as pessoas comiam e bebiam. Repórteres faziam entrevistas e tiravam dezenas de fotos. A matança chegou. Uma sombra veio com toda a força e ódio, liberada pelo sangue de dezenas de inocentes. Ela veio com fome. O homem nu veio com fome, imparável. A faca cortou gargantas, decepou braços, ceifou vidas, enquanto a sombra sufocava e arrancava o ar do pulmão das pessoas. Uma verdadeira chacina. Algo que certamente vai preocupar e chocar as pessoas no mundo inteiro. O mundo em choque viu o homem todo coberto de sangue se aproximando da câmera, olhando para ela sem entender o que era aquilo, e a pegando e carregando para o barco mais próximo. Ele não sabia como pilotar, mas a sombra sabia, e ia soprar no seu ouvido. O trabalho naquela ilha estava terminado. Agora só faltava o resto do mundo. Essa tragédia aconteceu pouco mais de 100 anos atrás, em uma pequena ilha perdida no meio de um vasto oceano. Milhares de quilômetros de distância da primeira cidade habitada. Marcou uma disputa política dentro de um mesmo país e contra outro país vizinho. Uma pequena ilha que trouxe imensos problemas. Tudo começou quando um capitão chamado Thomas, vindo de uma patrulha mais extensiva pelos mares, saiu um pouco da costa em busca de piratas ou embarcações perigosas à sua nação, e descobriu uma pequena ilha despovoada. Fazendo medições, descobriu que era rica em minérios. Logo comunicou ao seu presidente, que estava sendo pressionado a entrar em guerra contra o país vizinho. Era uma resposta à nação. Os ventos, para o outro lado político, estavam mudando. As pessoas estavam mais favoráveis. Em pouco tempo, fora mandado para a ilha dezenas de mineiros solitários e os que tinham família, povoando a ilha com homens, mulheres e crianças. Existia muito trabalho a ser feito. Fora enviado também dezenas de militares, incluindo o capitão Thomas, que a descobriu, ficando com ele o comando da ilha. Eles precisavam a reivindicar, fincar uma bandeira ali. O capitão, pouco a pouco, foi delegando funções às pessoas. A primeira coisa que mandou construir foi um farol, e determinou um faroleiro. Era um jovem sem muitas esperanças no seu país, que tinha vindo sozinho para a colonização da ilha. A princípio, mineiro. Foi estipulado que volta e meia alguém subiria a colina levando mantimentos e ele poderia descer de vez em quando, respirar ar puro e socializar com as pessoas. A sua função era de vital importância na ilha. O combinado era que uma vez por mês seriam enviados mantimentos à ilha, que era escassa em recursos alimentares. Eles dependiam desses mantimentos. Até que depois de alguns meses, o navio não chegou. Os moradores da ilha, com muito esforço, conseguiram se alimentar com o que caçaram, com as hortas montadas e algumas frutas encontradas em árvores. Passou mais um mês e nada dos mantimentos. Os moradores começaram a ficar preocupados. O estresse foi aumentando, algumas doenças acometendo as pessoas. O capitão disse para ficarem firmes no propósito. Alguma coisa certamente tinha acontecido, mas que logo seria resolvido. Ele tinha convicção disso. Caso os mantimentos não chegassem no mês seguinte, ele reuniria alguns homens e voltaria com seu barco em busca de respostas. Quando estava perto de completar 3 meses sem mantimentos,
O capitão já estava fazendo os preparativos para a viagem. Um navio com a bandeira do país vizinho naufragou ali perto. O faroleiro desceu correndo a colina para contar a novidade. Aos poucos, os náufragos foram chegando na ilha. As pessoas, animadas com as novidades que eles estariam trazendo. O capitão do navio naufragado contou que a outra vertente política, a que odiava os militares, odiava a bandeira e que era hostil aos sentimentos nacionalistas, acabara vencendo as eleições. O capitão Thomas, sabendo que o novo presidente era um dos seus inimigos, certamente queriam deixá-los minguando, morrendo de fome. Mas as outras pessoas da ilha precisavam de ajuda. Se não fossem mandar mais mantimentos, que pelo menos viessem buscar as outras pessoas. Elas eram inocentes. Poucas semanas depois, chegou um navio de resgate para os náufragos. Algumas pessoas embarcaram nele, incluindo um grupo de militares que contariam à nação o que estava acontecendo na ilha. O descaso do novo presidente com certeza faria um terremoto político se nada fosse feito. Dito e feito, poucos dias depois chegou um navio de resgate, mas trouxe também mantimentos. A ordem era que o navio viesse buscar as mulheres, crianças e os mineiros que quisessem voltar. Não teria mais exploração de minérios, e a ilha seria deixada de lado, sem valor. Os militares que voltassem perderiam seus postos e seriam julgados. Thomas sabia que o seu julgamento seria qualquer coisa menos justo, e decidiu ficar na ilha. Foi acompanhado por alguns militares, alguns mineiros e suas esposas. Pouco mais da metade das pessoas embarcaram de volta. Com menos pessoas, os recursos durariam mais. Caçariam, pescariam e coletariam frutas das árvores e vegetais nas plantações. Teriam como sobreviver. O clima hostil que tomava conta do país certamente era muito pior que permanecer na ilha. Mas isso era um engano. Conforme os dias foram passando, a escuridão foi chegando. Primeiro sorrateira, sem querer assustar. Um surto de diarreia tomou conta dos moradores, ceifando suas vidas sem misericórdia. Pouco a pouco, as pessoas mais fortes foram sobrevivendo. Assim que recuperou as forças, Capitão Thomas decidiu consertar o seu barco e fazer uma tentativa ousada de voltar à civilização em busca de ajuda. Não ligava mais de ser preso e julgado. Queria salvar os inocentes. Assim que o barco ficou pronto, zarpou com o resto dos seus militares que haviam sobrevivido. Um homem, isolado no farol, haviam esquecido dele. Pouco a pouco, com a escassez de comida e com o isolamento social, ele foi enlouquecendo, até ser tomado pela maldade encarnada. O próprio capiroto apareceu pessoalmente para ele, lhe entregando uma faca e mandando que ele fizesse o que fosse possível, se vingassem das pessoas que o abandonaram ali. O navio, com o Capitão Thomas, não conseguiu chegar ao seu destino. Naufragou perto da costa. Os militares, morrendo afogado, o capitão conseguiu chegar à praia e pedir socorro. Na ilha, um louco começou a matar mulheres e crianças. Só havia sobrado um militar na ilha. Demorou um pouco e percebeu o faroleiro ensandecido. Pegou a sua espingarda e o matou. Mas não antes do assassino ter matado 8 pessoas. Um verdadeiro banho de sangue. Thomas conseguiu contar o que estava passando na ilha, que eles precisavam de ajuda para buscar as pessoas. O presidente, ouvindo o apelo da nação, mandou um barco de resgate. O capitão fora retirado do seu cargo militar e enviado para uma colônia de trabalhos forçados, até o seu julgamento por crimes militares ser concluído. O barco de resgate, assim que chegou na ilha, coletou os poucos sobreviventes, resgatando-os, mas a escuridão nunca saiu dos seus corações que haviam sido tomados. Pouco a pouco, mulheres, crianças e alguns mineiros foram morrendo de formas estranhas. Os médicos não sabiam dizer o que eles tinham. 20 anos após os acontecimentos da ilha, um antigo capitão, agora um senhor aposentado que havia perdido as pernas alguns anos antes, estava sentado na sua cadeira de rodas em uma casa de repouso e contava as histórias da ilha. Contou o que havia ocorrido após a sua saída em busca de resgate. As pessoas, maravilhadas, ouviam sobre uma ilha que não constava nos livros. O governo não comentava. Tudo sobre os acontecimentos haviam sido abafados.
Pouco a pouco, as coisas foram caindo no esquecimento, menos para aquele velho, que viu de perto os horrores da escuridão.